Tudo bem com você? Meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui de novo para mais um estudo da Bíblia. Lembrando que a gente faz parte da Sociedade dos Jovens Adventistas, estamos na Rua Maurício Fome 77. Todos os sábados, 9 horas, a gente faz a nossa escola sabatina e você é o nosso convidado, tá bom? Hoje a gente vai estudar o assunto o nascimento de Jesus. O que as profecias do Velho Testamento falavam sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos ver que as profecias davam tanto o lugar onde Jesus nasceria, quanto a época. A época também. Então vamos à palavra de Deus? O primeiro texto que nós vamos abrir é Miqueias capítulo 5, versículo 2. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Texto antigo, famoso, conhecido. Ele diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Quer dizer, nem milhares não tinha naquela cidadezinha, era uma cidade pequena. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias, dirigido pelo Espírito Santo, ele estava falando que desta cidade, Belém Efrata, uma cidade pequena, ela nem figurava entre os grupos das cidades que tinha milhares de pessoas, ela era pequena demais. Mas dessa cidade sairia quem iria reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e os dias da eternidade. Veja, essa profecia, ela não pode estar falando de um rei comum, porque ela fala de um rei que já era desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ela está falando do Messias. Portanto, por essa profecia, nós temos que entender da Bíblia, da inspiração, da revelação do Senhor, que o Messias viria de Belém, Belém Efrata, como foi citado ali, da lugar dos Efrateus, que é Belém da Judéia. Apenas para você entender, você pode depois ver na sua Bíblia o mapa da região da Palestina, ali quando Jesus andou, havia uma região mais para cima que se chamava Galileia, que era o lugar mais... O povo era mais pecador, era mais bagunça, pessoas haviam se afastado mais de Deus. E a parte de baixo, que era a região de Jerusalém, aonde se chamava Judéia. Então a vida de Jesus ela oscilava entre esses dois povos, em volta de Jerusalém a Judéia e em volta do lago da Galileia. Então aqui fala que ele deveria nascer de Belém, que era uma cidade próxima a Jerusalém, portanto Judéia. Lá em Mateus capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver a linhagem de Davi. Então, olha a primeira ideia, Jesus teria que nascer em Belém. Belém era considerada a cidade de Davi, porque foi Davi que estabeleceu, fortificou ali. Então, ela foi conhecida como a cidade de Davi. Portanto, Jesus ele teria que nascer em Belém, e não só nascer em Belém, mas ele teria que ter a linhagem de Davi. Então, se você abrir o Evangelho de Mateus, você vai ver ali que Mateus capítulo 1, você tem o nome dos descendentes de Jesus. Então, se você pegar Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Opa, então aqui está falando que Jesus era filho de Davi, não que é filho... Primeiro descendente, mas quer dizer que ele era da linhagem de Davi, filho de Abraão. Então ele ele era um parente de Davi, um parente de Abraão. E aí ele começa a descrever: Abraão gerou Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos, Judá, Tamar. Então aqui você vai ver que Judá, a profecia fala que Jesus teria que ser da tribo de Judá, tinha 12 tribos, então ele tinha que ser de Judá, e pela linhagem dele. Você vai ver, na linhagem de Jesus você tem gente nobre, reis. Por exemplo, você tem Davi, você tem Josafá, você tem gente nobre, como Zorobabel, que ajudou na reconstrução de Jerusalém. Você tem estrangeiros, por exemplo, aqui fala quem entrou aqui na linhagem de Jesus, por exemplo, Ruth. Ruth foi aqui, ela entrou na genealogia de Jesus, então ela fez parte, ela era uma estrangeira, é uma moabita. Você tem também aqui, além de Ruth, você tem Raabe. Raabe, a ex-prostituta, que se converteu, se arrependeu, faz parte da linhagem de Jesus. Você tem gente boa e tem gente má também.
Então tem aqui alguns reis bons, reis ruins, tem gente simples, tem gente rica, tem gente de todo jeito. Tem até Manassés, que é considerado um dos piores reis, ele está aqui. E Josias, que foi considerado um dos melhores reis. Então tem gente de todo jeito na genealogia, mas o objetivo da genealogia é mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e ele é o Messias prometido. Esse é o objetivo ali da linhagem, da genealogia. Então Jesus nasceu em Belém da Judéia. O primeiro ponto sobre o nascimento de Jesus, que cumpre as profecias, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Olha só que interessante, para Jesus nascer em Belém da Judéia teve que acontecer um milagre. Que milagre! Deus teve que planejar o plano para que ele nascesse lá. Porque os pais de Jesus terrestres, como se cria, Maria e José, eles eram da cidade de Nazaré, que ficava na Galileia, mais de 100 quilômetros de distância da cidade de Belém, mais ou menos 100 quilômetros, né? Como que uma mulher grávida ia sair de Nazaré e ir para ganhar Jesus lá em Belém? Então, o imperador ali da época, né, César, havia feito um decreto, e nesse decreto, cada um deveria ir à sua cidade de origem, e na cidade de origem se cadastrar e pagar o imposto. E como José e Maria eram lá da região da Judéia, da cidade de Belém, eles tiveram que viajar. Agora imagina Maria com o barrigão, né? Talvez em cima de um jumento, algum animal de carga, e eles caminhando 100 quilômetros. Nada perto, né? Se fosse de hoje, pegava o ônibus e iria, né? Pega o cometa aqui em Sorocaba, você vai para São Paulo em 1 hora, 100 quilômetros, mas de burrinho, jumento, a pé, 100 km é bem longe. Então olha a profecia, falou que o Messias teria que nascer em Belém da Judéia. E eles lá de Nazaré saem para que Jesus nasça em Belém da Judéia. Então o anjo, lá em Lucas 1,26, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver agora o momento da anunciação, quando o anjo vai anunciar a Maria. Lucas capítulo 1 e o versículo 26, está escrito assim: no 6º mês, com relação a Isabel, que era prima de Maria, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Note que Gabriel ele está envolvido em algumas profecias do Velho Testamento relacionadas ao Messias, no livro de Daniel. A gente já vai entrar nesse assunto aqui. Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, desposada quer dizer que ela estava noiva, era virgem, não havia se casado, não havia tido nenhum relacionamento com José. E o anjo Gabriel, como mensageiro de Deus, vai até Maria para falar: Maria, você vai conceber, você vai ficar grávida. E aí Maria, o anjo chega para ela e fala assim: alegra-te, você é muito favorecida, parabéns, você foi escolhida por Deus, o Senhor é contigo. E ela, ao ouvir essa palavra, se perturbou e ficou com medo, pensando o que significaria isso. E o anjo disse: Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Quer dizer, Deus, ele escolheu você, você foi favorecida por Deus. E você conceberá, ficará grávida, dará um filho, a quem se chamará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Em outras palavras, ele será o Salvador, o Messias. Será considerado como o Filho do Altíssimo, e o trono de Davi ele será herdado por Jesus. E seu reinado não terá fim. Ainda o anjo diz, aí Maria fica assustada e pergunta: mas como vai ser isso se eu não tenho relação com homem algum? Eu sou virgem. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Versículo 35. Com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Essa palavra que o anjo diz que não haverá impossíveis em todas as suas promessas é muito parecida com a mensagem que os anjos e Deus vão fazer quando eles vão anunciar o nascimento de Isaac, em Gênesis capítulo 18. Sara dá risada: mas como eu vou conceber? E daí Deus fala assim: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então veja, a promessa ali feita para Maria
e José, que eram da região de Nazaré, mas que teriam que se alistar em Belém da Judéia, porque tinham seus descendentes, sua linhagem vinculadas com essa cidade. Jesus nasceria em Nazaré, ele seria considerado filho do Altíssimo, porque ele seria gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele seria o herdeiro do trono de Davi, seu reinado não terá fim. Vamos comigo para o livro de Daniel? Vamos dar uma olhada nessas profecias mais de perto? Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Então você vai lá no Velho Testamento, Daniel capítulo 7 e o versículo 13. Eu vou ler a minha Bíblia aqui, diz o seguinte: Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Olha que interessante esse texto. Esse texto está falando do Messias. Está falando que o Messias um dia viria sobre as nuvens do céu, e ele se dirigiria até o ancião de dias, que pelo contexto do capítulo 7 é Deus, e aí ele receberia domínio e glória e o reino de todos os povos e todas as nações, e esse reinado não teria fim. No Evangelho, Jesus é chamado de o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Aqui o Messias é chamado de o Filho do Homem. Na vida de Jesus, quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos exatamente essa interligação entre Deus e o homem na pessoa do Filho de Deus. Vamos analisar umas profecias? Então nós já vimos o local do nascimento, Belém da Judéia. Ele seria considerado Filho do Altíssimo, e o trono de Davi, ele teria a herança do trono de Davi. Quando o Novo Testamento está falando isso, o Evangelho está falando que Jesus é o Messias, é isso que ele está afirmando. Vamos olhar um pouquinho a época de Jesus. Já vimos o local que a profecia apontava para Belém, e vamos olhar a época. Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 26, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O que é isso? A cidade de Jerusalém estava destruída. Daniel estava lá no império, agora que da Babilônia já tinha passado, no império da Média e da Pérsia, e as profecias estavam falando que estava chegando a época de Jerusalém ser reconstruída de novo. E Daniel começou a orar, porque a profecia era que eles iam ficar 70 anos presos em Babilônia. E os 70 anos já estavam passando, Babilônia já tinha passado. E Daniel começa a orar, pedir perdão pelos pecados, e ele queria ver Jerusalém reconstruída. Então o anjo Gabriel, Daniel 9:21 fala isso, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo, se você ler o contexto aqui, que eu tinha observado ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, quando se fazia o sacrifício do cordeiro lá no templo. E ele sempre não tinha mais tempo, o templo estava derrubado, mas ele sabia a hora ainda. Daniel era um homem de Deus. E o anjo veio para instruir ele. E o anjo fala isso, no versículo 24. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, e a palavra ungido no hebraico é Mashiach ou Messias, ou seja, o Salvador. A palavra Cristo significa Messias, Salvador, então nós estamos falando do mesmo significado. Messias é no hebraico, Cristo é no grego. Então aqui o anjo falou para Daniel: Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias príncipe, que vai reinar no trono de Davi, 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, o Messias, e não estará, quer dizer, não vai haver nada para ele. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário, o templo, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinados. Vamos entender isso aqui? Parece meio difícil, mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Bom, Jerusalém estava destruída, Daniel orou para Jerusalém, para que Deus abençoasse e Jerusalém fosse reconstruída. E o anjo Gabriel apareceu lá. Olha que interessante. Gabriel veio anunciar Jesus para Maria. Gabriel veio anunciar para Daniel, falando assim: Daniel, calma.
70 semanas, que quer dizer uma semana é 7 dias, então é 70 vezes 7. Já lembra dessa história? Senhor, eu vou perdoar até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Então Deus estava falando assim, olha Daniel, eu vou dar ainda 70 vezes 7 de misericórdia sobre o teu povo. Que povo? Descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, os judeus. E sobre a tua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna para perdoar o pecado. Então o anjo falou, comissionado por Deus, essa palavra é de Deus. Daniel, eu vim aqui trazer um recado de Deus para você. Ainda vai ter 70 vezes 7 de misericórdia para Jerusalém, para o teu povo. E aí ele fala que, você pode acompanhar aí, no versículo 25. Sabe e entende, quer dizer, presta atenção, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe. Essa palavra ungido eu já expliquei, é o Messias, ungido de Deus. E o príncipe aqui, a palavra hebraica é Nagid, que quer dizer o que vai reger, o regente, o rei, o cabeça, o Messias, que vai herdar o trono de Davi. 7 semanas e 62 semanas. Vamos fazer a conta? 7 mais 62, se você fugiu da escola, dá 69 semanas. 69 semanas vezes 7 anos, se você fizer a conta, vão ser 483 anos. Eu fiz um esquema aqui, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, 62 semanas, 62 vezes 7, 434. O anjo estava falando, Daniel, a cidade que está destruída vai ser reconstruída no período de 7 semanas. Vai ser reconstruída a cidade, a praça, os muros, as circunvalações, Jerusalém será restaurada, o templo será restaurado, e eu vou dar um prazo de misericórdia para a cidade. Depois dessas 7 semanas, vão passar mais 62 semanas, 434 dias ou anos proféticos, e então, depois desse prazo, o Messias será morto. Será que pode estar falando de semana de dias? Bom, pela história, dá para falar para você? Não. Por que não? Bom, nós estamos falando de reconstrução de uma cidade, da reconstrução de muro, nós estamos falando de Messias, estamos falando de uma nova destruição da cidade. Isso é um processo histórico. Não dá para ser isso em 70 semanas de dias, porque daria 490 dias, dá 1 ano e meio. Então, em 1 ano e meio, Jerusalém teria que ser reconstruída, o templo teria que ser reconstruído, o Messias teria que vir e o Messias teria que morrer. E depois Jerusalém tem que ser destruída de novo pelos romanos. Impossível de encaixar isso na história. Até porque o próprio contexto dá a entender que seria um período longo, então é anos. Portanto, a gente pode chegar à conclusão, por causa disso, que são 70 semanas de anos. Então, são 49 anos. E são também 434 anos. Olha só que interessante. Então, se eu partir do decreto da reconstrução de Jerusalém e contar 483 anos, eu vou ter que chegar na época do Messias, e conforme o versículo 25, ele falou, até ungido, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Então, veja só que interessante. Do decreto até a época do Messias, tem 483 anos. Quando é que foi esse decreto? Tem vários decretos no livro de Esdras, 3 decretos. O primeiro de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes. O decreto que liberou o povo para voltar mesmo a se montar como uma nação de novo e ser reconstruído, restaurado, que foi restabelecido os levitas no templo, as contribuições, os dízimos, tudo. Foi o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes. Pela história, a gente sabe que esse decreto aconteceu no ano 457. Eu não preciso ter data exata, porque eu quero que você entenda a época do Messias. Então, se eu pegar os 483 anos da profecia, menos 457 a.C., que é o decreto, você faça a conta, vai dar 26. 26 anos. O ano 26. Mas tem o ano zero, que não existe, né? O ano zero não existe. Isso é o ano antes de Cristo e o ano depois. Então você tem que somar um por causa do ano zero. Como você virou de AC para DC, você tem que fazer esse ajuste. Então isso que joga para o ano 27 depois de Cristo. Ou seja, a época de Jesus. Nessa época, Jesus teria que estar adulto e ele teria, depois dessa data, aqui diz o relato da Bíblia, seria morto o Messias. Então, olha só, a profecia já estava falando
que o Messias não viria restaurar o reino de Israel agora, nesse momento. Porque aqui no versículo 26, depois das 62 semanas será morto ou ungido e já não estará. Então o Messias seria morto depois dessa época. Esse não estará no hebraico quer dizer e não haverá nada para ele. E aí, nada. O que quer dizer nada? Sem filho, sem linhagem, sem descendência e sem rei. Quer dizer que Jesus teria que morrer e ele, naquele momento do cumprimento da profecia das 62 semanas, o Messias seria morto e ele não teria reino, nem linhagem, nem descendência. Exatamente o que a história comprova que aconteceu. Então, por mais que você pegue outros decretos, se você não pegar o decreto de Artaxerxes, pegar o decreto de Ciro ou de Dario, que eu entendo que está errado essa conta, mas você poderia fazer isso, isso aqui vai te jogar para o primeiro século antes de Cristo. Então o Messias teria que vir depois dessa época. E o texto fala que depois do Messias viria a destruição de Jerusalém. Pela história, Jerusalém foi destruída no ano 70. Bom, vamos fechar o nosso estudo? O Messias teria que vir depois do ano 27, pela continha que a gente fez, e ele teria que vir antes, pelo que está escrito no versículo 26, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então o Messias tem que vir depois do ano 27, mas antes do ano 70. A gente está fechado desse lado pela profecia, firmemente fechado, e desse lado fechado pela história, também firmemente fechado. Qualquer livro de história está relatado que Jerusalém, o templo, foi destruído no ano 70. Neste meio tem que o Messias aparecer, desenvolver seu ministério e morrer. Queridos, você já entendeu? O único personagem que aparece nesse meio, entre o ano 27 e o ano 70, exatamente no ano 27, Jesus iniciou seu ministério, que nasceu em Belém da Judéia, que cumpriu a profecia da linhagem de Davi, que morreu, que foi cortado, como diz o relato bíblico, e não houve nada, linhagem nem descendência para ele, é Jesus de Nazaré. Você entendeu? A profecia fecha por aqui que ele é Jesus, teria que vir depois do dia 27, do ano 27. E a história e a profecia mostra que tem que ser antes do ano 70. Portanto, se você está esperando ainda o Messias, você está desconsiderando Daniel capítulo 9, 24 a 26. Porque o Messias tem que aparecer nessa época da história. Por isso eu posso afirmar para você, com o peso da profecia e com o peso da história, Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o que vai herdar o trono de Davi, e pela profecia e pela história é o Messias, o Príncipe e o Salvador. Que Deus te abençoe. Espero que essas informações possam ajudar a confirmar a sua fé no Novo Testamento, nos Evangelhos em Jesus, de que Jesus é o Messias que nasceu em Belém da Judéia, ele é da linhagem de Davi, é da tribo de Judá, ele nasceu, ele é conhecido como Nazareno, ele foi concebido de uma virgem, e isso é um milagre que, assim como Deus fez o milagre da concepção de Isaac no Velho Testamento, e de João Batista também no Novo Testamento, Jesus foi com um milagre muito maior, concebido no ventre de Maria, mas não de um homem, mas da semente de Deus. Eu termino com João capítulo 1, que diz assim, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, foi rejeitado pelo seu povo, mas a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Que Deus te abençoe. Se você realmente crê em Jesus, a Bíblia diz que você nasceu de Deus, assim como Ele mesmo. Deus te abençoe. Tchau.